Voltamos com o nosso Vida e Saúde, esse programa da Rede Século XXI que faz mais por você. E hoje o nosso tema é microcefalia. Nós aqui tivemos a oportunidade de já desmistificar, de tirar os mitos e saber quais são as verdades a respeito desse tema. Hoje, a presença do nosso querido Dr. Tadeu Fernandes, médico pediatra aqui de Campinas, que vem esclarecer para nós muitas coisas e nos informar de como combater, não é, toda esta situação que o nosso país vive. Doutor Tadeu, nós fechamos o bloco anterior falando o porquê, né, de em Pernambuco se ter um grande diagnóstico de casos, né, de microcefalias a partir do Zika vírus. Em todo o Nordeste, essa propensão em ter casos, isso é real? Isso é real. E a tendência, saiu uma publicação agora recente do Ministério da Saúde, ampliando a previsão para todo o Brasil. Então nós podemos dizer que até o final deste ano de 2015, nós teremos o Zika vírus em todo o Brasil, de norte a sul. Então a doença realmente está se proliferando, está indo, está se expandindo e podemos dizer que já é uma doença em todo o território nacional. Começou no Nordeste, mas já está se ampliando para todo o Brasil. O Aedes, ele habita o nosso meio, né? Então é uma característica dele essa transmissão para seres humanos, porque é de ser humano para ser humano. E hoje, com a comunicação, hoje você pega um avião aqui, em poucas horas está em Recife, e de lá para cá e assim por diante. Então nós estamos circulando muito, né? E foi assim que chegou ao Brasil, por isso que eu contei aquela história da Copa do Mundo. Então, doutor, temos aí um período curto, né? Vamos assim dizer, 1 ano e meio quase que a Copa aconteceu. E é um período julgado pequeno para essa grande quantidade de casos advindos do Zika vírus. A que se dá essa proliferação do Zika em tão pouco tempo? Essa é uma pergunta que os nossos pesquisadores estão tentando descobrir agora. Uma outra coisa que isso já está bem documentado. Muitos dos casos que nós tratamos como dengue, na verdade, poderia ser Zika vírus e vice-versa. Porque, que nem eu falei, tudo é novidade, até para nós médicos. Tudo muito novo aqui. É tudo muito novo. Agora que nós estabelecemos bem esse diagnóstico diferencial, tem a conjuntivite, eu penso no Zika vírus, tem a dor articular, eu penso no chikungunya, tem essa dor no fundo do olho, eu penso mais no dengue. Então, na verdade, nós temos que pensar 3 doenças ao mesmo tempo. O Zika vírus ganhou notoriedade na imprensa, na mídia social, por causa da microcefalia. Mas nós não podemos esquecer, viu, padre, que nós temos o senhor dengue aí também. E a dengue, eu não estou falando mais de crianças com microcefalias, mas estou falando em adultos que podem ter a dengue hemorrágica e pode ir à morte. Adultos, como muitos já morreram no ano passado. Então é bom lembrar que nós estamos no comecinho de toda essa história. Essa história só vai ter final lá em março, finalzinho de março, quando o tempo esfriar e quando as chuvas cessarem. Então nós não podemos esquecer que a gente está falando muito de Zika. Não, a dengue está chegando junto aí e já a novidade para 2016, o chikungunya chegando junto também. Agora, o que eles poderão causar? Ainda é cedo para confirmar. É uma caixinha de surpresas. Doutor, temos aqui algumas participações de pessoas que ligaram para nós. A pergunta é da Raquel Fátima da Silva. Ela é de Mococa, estado de São Paulo. Ela quer saber se o cloro, ele mata as larvas do Aedes aegypti. Excelente pergunta. Sim, o cloro e uma coisa até mais barata que o cloro, a água sanitária. A água sanitária, ela é muito utilizada até pelas ações comunitárias para você erradicar
os focos de larva. Então, se por acaso você fala assim, a gente fala assim, olha, doutor, eu tenho no fundo da minha casa, eu tenho uma piscina. O que eu vou fazer com a minha piscina? Você vai colocar cloro na piscina. Olha, eu tenho lá uma região da minha casa que por erro de construção tem uma caída muito grande e acumula água. Joga água sanitária todo dia, porque na presença da água sanitária, o ovo não transforma em larva e você mata a larva. Se matar a larva, Ele gosta de água limpinha. Ele gosta da água mais sujinha, mas agora nós já sabemos que na limpinha ele também se multiplica. Então, água suja e limpa é foco de multiplicação do mosquito. De multiplicação. E quando a gente fala água suja e limpa, vamos até usar um termo para impactar mais. É água estagnada, é água parada. Se for uma água suja andando, não tem tanto problema como uma água suja parada. Porque, além de tudo, ele é exigente, a Aedes. Ele quer a água parada para a fêmea chegar, colocar os ovos e tudo mais. Se for uma água em correnteza, ela não para. Então, é água estagnada. Doutor, aqui tem outra pergunta de uma telespectadora de Pedreira, estado de São Paulo, a Rosana Aparecida. Ela parabeniza o senhor, ao programa, diz que está sendo muito esclarecedor. E diz assim, tenho uma filha diabética há 20 anos e gostaria de saber se ela contrair dengue pode ter alguma consequência. Sim, nós temos os chamados pacientes de risco. Então, pacientes que têm anemia falciforme, anemia talassêmica, o diabético, o paciente idoso. Esses são pacientes de risco para contrair a dengue. Porque a dengue dá uma queda no número de plaquetas no corpo humano. E isso pode dar hemorragias, isso pode levar até a morte. E nós sabemos que essas pessoas que têm uma doença de base, por exemplo, uma paciente diabética, ela tem um risco maior de ter uma dengue complicada do que uma pessoa que não tem uma doença de base. Então, repetindo, não é porque é diabética que vai haver uma preferência do mosquito picar o diabético e do que não. O mosquito é universal. Cada organismo reage. Não é racista. Ele pica todo mundo. Ele pica, não, independe da cor, independe da classe social, isso é muito importante. E independe se tem doença de base ou não. Agora, se você tem uma doença de base, a doença em você vai ser mais grave do que uma pessoa que não tem uma doença de base tendo a doença. Doutor, a próxima pergunta aqui é da Tânia Santos, ela não fala de onde é, mas é uma pergunta que já foi muito discutida, mas ainda causa dúvidas no nosso povo. Ela diz o seguinte, se o mosquito Aedes aegypti pode transmitir uma doença, então pode transmitir a AIDS? Boa pergunta. Resposta, não. Da mesma maneira que você não pega Zika vírus ou dengue pela relação sexual, apesar do Zika vírus estar no esperma, você não pega AIDS por picada do mosquito. Ah, mas ele pica, suga o sangue aqui e vai sugar o sangue de outra pessoa. Só que o vírus da AIDS não tem esse tempo de vida, ele não se prolifera dentro do mosquito para poder transmitir para outra pessoa. Mais uma pergunta aqui, doutor. É de Campinas, é a Maria Zélia Teixeira. Ela também parabeniza a explanação dos senhores a respeito do tema. E ela pergunta, o mosquito pode picar mais de uma pessoa e transmitir a doença a todas? Sim, ele pica mais que uma pessoa. Não é como alguns tipos de doenças onde ele pica e morre. Não, ele pica 1, 2, 3, até ele ficar saciado. Por que o mosquito pica uma pessoa? É uma boa pergunta. É porque ele está se vingando contra a humanidade? Não, ele pica para comer. Está se alimentando. O alimento dele é sangue. A hora que ele tiver de barriguinha cheia, ele vai parar de se alimentar. Doutor, qual a vida útil? Excelente pergunta. A vida útil de um mosquito, é por isso que a gente fala como é importante combater o criador. Ele não dura mais do que 10 dias. E em 10 dias faz um estrago danado, né? Faz um estrago danado. Mas a fêmea, nesses 10 dias, ela coloca milhões de ovos. Então, a procriação do Aedes é muito grande quando ele tem o criador. Esse que é o grande problema.
Então, o tempo de vida do mosquito são 10 dias. Isso. Então, nesse período, ele pode picar várias pessoas diariamente. Diariamente. Né? Diariamente. E não existe um limite para isso. Não. É para satisfazer as necessidades básicas do mosquito. É uma coisa muito curiosa. E a gente fica falando muito sobre o Aedes, lembrando também uma outra curiosidade. Ele não tem, isso é muito interessante, ele não tem uma autonomia de voo a grandes alturas. Até 1,5 metro só ele voa. Por isso que a gente até fala assim, olha, se eu tiver um restinho de repelente que não dá para o corpo todo, onde que eu vou passar? Nas pernas. Porque ele chega até a altura de 1,20 metro. Mais do que isso, ele não chega em termos de altura. Ele não consegue voar mais do que isso. Então, é uma outra característica dele. Então, agora, se bem que agora que nós estamos conhecendo ele está estudando um pouquinho mais, vendo os hábitos do Aedes e todas as maneiras de combatê-lo. Padre, para você ver como nossos cientistas no Brasil estão estudando e bem preparados, é um exemplo para o mundo. No Brasil, foi desenvolvido já um Aedes de laboratório, que ele é contaminado por uma bactéria dentro do laboratório, de propósito, e deixa ele se reproduzir dentro do laboratório, formar milhões de Aedes. E daí pega-se uma região como Pernambuco, por exemplo, um bairro de Pernambuco, onde está tendo uma alta incidência de dengue, chikungunya e zika vírus, e solta esses mosquitos lá. Esses mosquitos, quando eles vão se procriar entre um com o outro, a descendência deles já vai nascer contaminado com essa bactéria, que blinda o mosquito de se contaminar pelo zika, pelo dengue, pelo chikungunya. Então, a gente chama isso de combate biológico, sem uso de inseticida. Que maravilha, né? É uma forma natural, né, de fazer o combate. Doutor, o senhor já respondeu, mas chegou a pergunta aqui e o senhor pode enfatizar mais uma vez. A pergunta é de Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. É a Josita Carvalho Brito. Ela pergunta se é uma pessoa que toma constantemente vitamina B12, ela pode evitar o mosquito? Então vamos quebrar essa lenda. A vitamina B12, ela só repele o mosquito em altas doses. Eu sei que muitos pescadores que estão aí nos escutando, nos vendo, eu quando vou pescar, eu tomo alta dose de vitamina B12 principalmente, e vou pescar e os mosquitos nem chegam perto de mim. Verdade, porque altas doses de vitamina B12 repele o mosquito. Mas isso vale, padre, um final de semana que você vai numa pescaria tomar uma alta dose de B12. Mas nós estamos numa situação que nós não podemos tomar todo dia altas doses de B12, que a gente vai ter uma intoxicação pela vitamina B12. Então, quebrando essa outra lenda, porque os pescadores vão mandar essas perguntas. Não, mas eu uso B12 e repele o mosquito. Sim, a B12 em altas doses repele o mosquito. Mas você usa isso um final de semana, uma pescaria. Isso não vale para o dia a dia, porque altas doses de B12 você vai ter uma intoxicação do indivíduo por excesso de vitamina B12. Então, mais uma vez, para deixar claro para o nosso público, o modo mais coerente é evitar o criadouro. Evitar o criadouro, uma maneira coletiva, e o uso de repelentes, uma maneira mais pessoal. E quando eu falo usar repelente, usar o repelente, não é só usar o repelente. Usar o repelente, colocar telinhas para a entrada do mosquito, também é importante. Usar roupas claras, evitar passar perfumes muito adocicados que atraem o mosquito. Então, são esses pequenos detalhinhos que vão fazer uma grande diferença. Doutor, aqui temos mais uma pergunta. É da Vilma Bueno, de Cosmópolis. Ela é de Cosmópolis, já de São Paulo. E ela diz o seguinte: o psicológico da mãe pode afetar o desenvolvimento neurológico da criança? Resposta: sim. Nós já sabemos que crianças nascidas, isso é uma grande novidade. Isso na pediatria
nós chamamos de estresse tóxico. Foram analisadas filhos de mães que tiveram uma gestação onde elas não desejavam a criança. Essa criança desenvolveu num ambiente que a gente chama de estresse tóxico uma série de neurotransmissores, substâncias químicas do nosso organismo, passam através da placenta para a criança. E essa criança nasce com problemas durante o seu desenvolvimento. Tem um estudo mostrando que o autismo pode ter alguma relação com esse estresse tóxico durante a gestação. Aí nós estamos falando de doenças psicossomáticas que podem, esse estresse tóxico pode afetar o nascimento da criança e o desenvolvimento da criança e até o aparecimento de autismo. Já que nós tocamos em autismo, o VT mostrou o Zika vírus, uma criança que tenha uma discreta microcefalia por Zika vírus, até a gente pode ficar contente, olha, o cérebro está até que crescendo, mas essa criança pode não ter aquele Zika vírus tão clássico, com retardo mental, psicomotor, mas ele pode ter autismo, que é uma outra forma que já foi identificada também, relacionado agora com o Zika vírus. Doutor, uma família que recebeu a notícia que o seu filho nasceu com microcefalia. Quais as atitudes familiares, no contexto familiar, devem ser tomadas para que essa criança seja recebida de maneira correta e os cuidados para com ela? Uma pergunta excelente essa, padre. E isso daí, para nós médicos, os nossos colegas médicos estão nos escutando, vão falar, nossa, ainda bem que o Tadeu vai falar sobre esse tema. Por quê? Como o próprio VT mostrou, um dos exames que nós fazemos nessas crianças com microcefalia documentada, onde essa criança realmente tem um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, um dos exames que nós fazemos é a tomografia computadorizada do cérebro. Mas tem mães que já chegam no consultório agora e falam, doutor, olha, por via das dúvidas, já faz uma tomografia do meu filho, porque eu quero saber se ele tem algum... Não, não é assim, gente. O acompanhamento, mês a mês, o pediatra vai medir o perímetro cefálico e vai ver que ele não está tendo um desenvolvimento como deveria ter, segundo as curvas de crescimento. Você que tem filho, você sabe que a criança tem uma carteira nacional de saúde. Aquela carteira onde anota vacina, onde anota o peso, a estatura e o perímetro cefálico. E lá dentro tem uns gráficos que o pediatra, mês a mês, na consulta chamada puricultura, ele pesa, mede a altura e mede o tamanho do crânio da criança. E nós vamos colocando no gráfico. Então nós estamos vendo, o cérebro está crescendo. E nós, paralelamente, examinamos a parte neurológica. Exemplo. Uma criança com 2 para 3 meses de idade, até eu já citei, você faz uma brincadeirinha com ela, ela dá o sorriso social. Com 4, 5 meses de idade, essa criança começa a sentar com apoio. De 5 a 6 meses de idade, ela senta sem apoio. Com 7, 8 meses de idade, ela fica naquela posição de 4 para engatinhar. Com 9, 10, 12 meses, ela sai andando. Isso chama-se acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor. Ela sorri, ela anda, esse é o contexto geral. Então tem que acompanhar. Não é só o tamanho da cabeça. Eu quero deixar bem claro, não é só medir a cabeça, é todo esse contexto do desenvolvimento da criança. Então nós estamos aqui desmistificando o nosso tema de hoje, que é a microcefalia, e sabendo identificar direitinho. Vamos chamar o nosso intervalo, mas não sai daí porque voltamos em instantes.